Bom dia a todos. Hoje, dia 27 de maio de 2020, estamos em quarentena e está fazendo 9 graus. Não está fácil. Estamos exatamente 7h30 da manhã. Vamos começar mais uma aula de direitos humanos. Hoje vamos falar um pouco mais a respeito de direitos sociais e da efetivação desses direitos sociais. Efetivação através de políticas públicas, efetivação através da ação do judiciário, da ação do próprio executivo, enfim, né? Como que esses direitos sociais, eles se efetivam, né? E se de fato eles se efetivam. Eu estou aqui com o meu café, tentando me esquentar nessa manhã congelante. Bom, dentre todos os direitos humanos que nós temos aí, os direitos sociais, como vocês já sabem, são aqueles que necessitam de uma ação, de uma atuação mais incisiva, né? Mais ativa do Estado, porque eles são direitos que se baseiam na solidariedade dos recursos e na prestação positiva do Estado para que eles sejam garantidos, para que eles sejam efetivados. Só que a gente observa na prática, no dia a dia, que vários problemas são invocados para que eles não sejam efetivados, seja problemas financeiros, sejam problemas de ordem política, ou seja, tudo aquilo que uma série de coisas são invocadas para que esses direitos não sejam efetivados, principalmente problemas financeiros. Então, do ponto de vista jurídico, da teoria jurídica dos direitos fundamentais, é o dever do Estado garantir esses direitos, garantir ao menos o mínimo existencial, que a gente já conversou a respeito do mínimo existencial, é um conjunto mínimo, o mínimo do mínimo dos direitos econômicos e sociais que devem ser garantidos, assegurados, para que uma pessoa tenha uma vida ou ao menos, sobrevivência digna. E aí, em conformidade com esse princípio, tem outra questão importante, que é a proibição do retrocesso social, ou seja, o Estado ele não pode deixar de garantir e nem retirar aqueles direitos que já foram uma vez garantidos, assegurados para a população. Então, um dos argumentos que frequentemente são invocados para que essas políticas públicas sejam negligenciadas ou mitigadas por conta do Estado são aquela reserva do possível. O que é essa reserva do possível? Essa reserva do possível é uma prerrogativa que nasceu lá na decisão de um Tribunal Constitucional Federal alemão e que avaliava uma intervenção estatal na liberdade profissional de candidatos ao curso de medicina de uma universidade pública alemã. E aí era utilizado como critério para limitar os deveres estatais da prestação, principalmente relacionados aos direitos sociais. Ou seja, essa reserva do possível era aquilo que dava para fazer. Desculpa. Era aquilo que dava para fazer. Só que a reserva do possível ela não pode ser utilizada como critério para limitar a aplicabilidade imediata desses direitos sociais, desses direitos prestacionais, ou seja, na verdade, não pode caber ao judiciário mensurar se existe uma capacidade financeira ou não por parte do Estado para prestar esses direitos. Cabe apenas analisar sob o crivo constitucional se a omissão está ferindo ou não a Constituição. E, obviamente, que a omissão fere a Constituição. Então, mesmo que essa alegação de escassez orçamentária ela seja invocada para não prestar esses direitos sociais, ela não é admitida, ela não é razoável. E existe, né, no Brasil esse argumento, a invocação constante desse argumento, como se o Brasil não fosse um país que mais arrecada impostos no mundo e que menos aplica de forma coerente. Então, não pode ser
não pode ser invocada essa reserva do possível, ou seja, isso não pode ser invocada essa é isso que dá para fazer com é o mínimo que se tem que fazer, né? Então, mas e quando existe um conflito, né, entre esse mínimo que dá para fazer, mínimo que tem que ser feito e o máximo que dá para fazer. Então, essa reserva do possível seria o máximo do que dá para fazer. Como eu falei, essa reserva do possível, então, é uma construção alemã, né? Ela é originária da Alemanha, ela veio a partir de uma ação judicial que objetivava permitir que determinados estudantes cursassem o ensino superior público embasado na garantia da livre escolha do trabalho, do ofício ou da profissão. E aí ficou decidido pela Suprema Corte Alemã que somente se pode exigir do Estado a prestação em benefício... Oh, meu Deus, tem alguém querendo entrar aqui? Alan. Bom dia, Rodolfo, você está aí. Sejam bem-vindos. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo, graças a Deus, só frio. Meu Deus! Por isso que eu já dispensei todo mundo, não quer vir, não precisa. Ou pelo menos assiste essa aula debaixo da coberta, gente. Porque quando falo de frio, eu entendo, tá? Então, né, vamos ser compreensivos. E a Alan acho que não conseguiu entrar. Bom, mas vamos lá, vamos continuando. Eu estava falando, então, dessa reserva do possível. E aí ficou decidido, então, pela Suprema Corte Alemã, que somente pode ser exigido do Estado a prestação em benefício do interessado, desde que sejam observados os limites da razoabilidade, né? Ou seja, os direitos sociais que exigem uma prestação de fazer estariam sujeitos àquilo que dá para fazer. Estariam sujeitos à reserva do possível, no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade, ou seja, justificaria por parte do Estado uma limitação das suas condições socioeconômicas e estruturais. O que é a reserva do possível, resumindo numa frase? É uma espécie de calote legalizado. Calote do quê? Dos seus direitos, né? Calote dos seus direitos sociais. Isso é muito comum no país, né? A gente está aí vivendo um problema de pandemia mundial, e olha como que é fácil desconstruir esse tipo de argumento, né? Quando foi estabelecido o auxílio emergencial, a princípio o presidente queria que cada pessoa que estivesse desempregada, né? Enfim, aqueles que se enquadrassem no auxílio emergencial recebessem R$200, que são R$200 para uma família, né? Enfim. E aí, o Congresso decidiu, a Câmara, na verdade, decidiu que seriam o quê? Seriam R$600. Poxa, pulou de 200 para 600, né? Estamos vendo aí que, óbvio, né, que começou, obviamente, que era previsível que teria muita fraude, né? Porque Brasil, né, gente? Brasil não é para amadores, né? A gente já imaginava que teria muita fraude, ok, beleza. Mas eu fico me questionando, se era de 200, que era o máximo que dava para fazer, e de repente pulou para 600, e aí tem muita gente que nem existe mais, né, que está recebendo, inclusive o filho do William Bonner, né, estava inscrito, bom, enfim, se tem muita gente que está recebendo, então quer dizer que somente se recebesse aqueles que realmente precisam, esse valor de R$600 poderia até dobrar, né? É óbvio que não existe nenhum interesse político de controlar todas a concessão para todas essas pessoas, esses candidatos ao auxílio emergencial, e talvez não exista nenhuma forma de fazer isso. Mas alegar que não existe dinheiro para isso não se justifica. Não se justifica. Não vi
nenhuma proposta de vamos diminuir, né, o salário dos deputados, vamos diminuir o salário dos senadores. Afinal de contas, né, os gabinetes não estão funcionando, não plenamente como deveriam. Dava muito bem para fazer um corte ali, né, e ia ficar tudo bem, e muita gente ia ser beneficiada só com essa, né, só com esse dinheiro aí que seria o vencimento dos nossos congressistas, né? Mas foi feito? Não foi feito. Enfim, o que eu quero dizer é que, na minha opinião, não se justifica dizer que o Brasil não tem dinheiro, não tem recursos para prestar toda a assistência social prevista constitucionalmente. Mas vamos lá. E aí, então, a gente tem lá no artigo 7º, no inciso 4 da Constituição Federal, o mínimo existencial, que seria o conjunto de bens e de utilidades básicas que são imprescindíveis para uma vida com dignidade, certo? É o mínimo, né, que uma pessoa pode ter, é o mínimo que uma pessoa pode receber, é o mínimo que uma pessoa pode desejar para ter uma vida decente, para ter uma vida, muitas vezes, uma sobrevida. O que é esse mínimo existencial? Bom, se você conferir lá, você vai ver que é o nosso querido salário mínimo. Olha que legal, né? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 4, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Lindo, né? Na prática não funciona. Bom, mas esse é o mínimo existencial. Então, esse conjunto de bens, de utilidades, que é o mínimo para que uma pessoa possa sobreviver com dignidade. E vemos que, inclusive, não é algo definido como individualmente, mas fala o indivíduo e sua família, certo? Bom, não sendo concedido, então, este salário, né, esse mínimo existencial, ele passa, então, a ser violado. Ele sendo violado, a concretização dos direitos fundamentais, principalmente os sociais, ela fica muito comprometida, muito. Não deveria haver espaço para discricionariedade para o gestor público, ou seja, ele não deveria pensar ou avaliar, medir, dá ou não dá para fazer. Não, é isso, tem que ser feito, mas não é feito. Então, vemos que vai para muito além da discricionariedade, para a possibilidade de fazer ou não, vai principalmente pela vontade de fazer ou não. Bom, é muito importante, o ideal, então, é que se amplie, né, esse mínimo, né, para um máximo, né, ou seja, esse mínimo é um núcleo existencial do direito. Mas essa ampliação né, enfim, é quase impossível. E aí, então, nós temos esse conflito, né, com essa reserva do possível e com esse mínimo existencial. Ou seja, de um lado, o Estado dizendo não dá para fazer mais, e, inclusive, uma população omissa sem conseguir cobrar, né, sem conseguir se posicionar, se pressionar. Por isso que eu acho que num país onde existe uma oposição política, independente de quem esteja, né, no poder, é muito importante, e principalmente de partidos que olhem para a questão social, é muito importante. Aí a gente vê, então, que esse princípio da reserva do possível é só uma desculpa, é só um pretexto, que é decorrente desse direito comparado, ou seja, lá do direito germânico, que tem uma interpretação equivocada,
e que, inclusive, é muito aplicado, né, em justificativas pelo poder público no Brasil, mas que não tem nem como a gente conseguir comparar, né, porque, afinal de contas, a igualdade material do Brasil nem se compara com a igualdade material da Alemanha, né, de toda a comunidade europeia. Bom, vamos lá. Bom, então essa reserva do possível, ela representaria um limitador para a efetividade desses direitos fundamentais e sociais. E aí tem o Celso de Mello, né, com suas brilhantes reflexões e conclusões, que ele fala que entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo e inalienável assegurado a todos pela Constituição da República, ou fazer prevalecer contra essa prerrogativa fundamental o interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ética jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção, aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humanas. O que ele está querendo dizer com isso? Que nem deveria ser invocado essa teoria que nem mesmo se aplica ao direito brasileiro, ao direito não, às condições brasileiras, né? As características brasileiras, nem mesmo se aplica, certo? E aí a gente vê que este conflito, né? A gente vê que este dilema, ele às vezes perfaz uma outra roupagem. O que a gente tem vivido hoje, para vocês terem uma ideia de como que essa discussão ela é atual? Se é que um dia ela não será. Hoje a gente está vivendo um dilema entre o aspecto econômico e a preservação de vidas. É muito fácil jogar para o próprio cidadão a responsabilidade de falar, nós temos que trabalhar porque senão a economia vai afundar o Brasil, né? A nossa economia vai fracassar, como se já não fosse uma economia fracassada. Mas quais são efetivamente as ações que o Estado tem promovido? E aí eu falo Estado, não falo só Presidência da República, eu falo Estado como um todo, que o Estado tem promovido para resguardar a economia, sem jogar toda a responsabilidade para o cidadão. Não deveria haver um conflito entre o econômico e a saúde e a preservação da vida. Então, isso que está acontecendo é esse conflito entre a reserva do possível e o mínimo existencial. Numa outra perspectiva, onde é feita a indagação. O que é mais importante, a economia e a vida? Pasme, né? Bom, eu acho que vocês estão vendo, tanto quanto eu, que tem muita gente que realmente pensa que é a economia. Professora, mas eu preciso trabalhar. Gente, eu também preciso trabalhar. Mas o que efetivamente o governo tem feito por nós, que precisamos trabalhar? É isso que precisa ser questionado. O que efetivamente nós temos recebido, né, de um país que arrecada tantos impostos e que tem zero de políticas públicas, inclusive para ocasiões de emergência, como agora. Então, isso tudo é uma violação, sim, de direitos humanos. Nós estamos vendo, inclusive, que o Brasil já se tornou o epicentro da América do Sul com relação à Covid-19. Isso é uma violação dos direitos humanos a partir do momento que o Estado poderia e deveria fazer alguma coisa para evitar e assegurar o mínimo existencial dos seus cidadãos, sim, é uma violação de direitos humanos. Podemos ser denunciados na ONU? Já fomos, né? Enfim, o que isso vai repercutir? Professora, fomos denunciados na ONU. E daí? E daí que é um vexame internacional, que tem consequências. Vemos aí que os Estados Unidos, né, a quem a presidência tanto idolatra, já disse que não quer receber brasileiros em solo americano, obviamente porque nós somos os proscritos agora, né, da sociedade. Nós somos aquele povo pesteado, né? Enfim, é isso.
Se a gente for retomar um pouco na história dos direitos sociais, a gente vai ver que isso nunca foi o forte, né? Que atender a direitos sociais, desenvolver políticas públicas, nunca foi o forte de Estado nenhum, de governo nenhum. Desde o surgimento lá dos movimentos socialistas, né, no final do século XIX, que essa discussão dos direitos humanos e do desenvolvimento econômico existe. Como se... e daí essa equação, quanto mais direitos sociais, menos direitos humanos, menos desenvolvimento econômico. Como se direitos humanos estivesse diretamente relacionado com o fracasso da economia, certo? Então, isso faz parte de uma mentalidade que não nasceu agora, de uma mentalidade que não é exatamente moderna. Não, ela vem lá desde quando começou a Revolução Industrial, né, da própria Revolução Francesa, aonde não existe um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a promoção dos direitos humanos. É interessante a gente observar isso, é interessante a gente estabelecer uma relação entre isso. E a gente vê que, principalmente, quando surgiu, né, o socialismo e as políticas sociais e tudo, existia essa rotulação de que os direitos sociais não promoveriam o desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de direitos sociais hoje no Brasil, atualmente, na atualidade, estamos falando principalmente de sobrevivência de pessoas, de isolamento, de condições de não precisar se expor a risco para que a população possa sobreviver. Vamos analisar uma outra questão? A gente sabe que, nem todos sabem, né? Mas, enfim, existe lá na lei do FGTS que uma das possibilidades do trabalhador movimentar a sua conta do FGTS, retirar tudo o que está depositado, é em casos de epidemia, de pandemia, né? Epidemia/pandemia. A primeira coisa que deveria estar sendo feita era: escute, trabalhador, você que tem direito, você que tem depósitos no FGTS, e você que pode ficar em casa, vá sacar o seu FGTS e fique em casa, ou seja, você não precisa trabalhar. A gente tem uma ação lá no escritório, nós estamos entrando com ações, né, contra a Caixa Econômica, para esse saque do FGTS. A moça está grávida, trabalha num hospital, e tem um valor razoável depositado no FGTS. Ela falou assim: olha, eu não quero trabalhar porque eu estou grávida, trabalho num hospital, nada mais risco do que isso. Se a Caixa Econômica tivesse liberado o valor que ela tem depositado lá, né, do FGTS dela, ela poderia já pedir a licença médica dela agora, porque ela é de grupo de risco, médico nenhum iria se negar a dar um atestado dizendo que ela tem que ficar em repouso e principalmente isolada do hospital, e ela teria condições de se manter tranquilamente. Mas a Caixa Econômica não faz isso, muito pelo contrário, ela bloqueia, né? Ela dificulta sempre que possível e de todas as formas esse saque desse FGTS. O que tem sido feito nesse sentido? Vamos fazer aqui um escalonamento. Sabe por quê? Um escalonamento dessa retirada, né? Que daí vai ser feito um outro saque, né? Vai ser possibilitado outros saques, né? Agendados e escalonados do FGTS. Porque o governo usa o nosso FGTS, né? Porque ele dispõe desse dinheiro que é do trabalhador. É um fundo de garantia de quem? Do Estado? Do governo? Não, do trabalhador, ao qual o trabalhador não tem acesso de forma deliberada, a hora que ele bem entender, e nem
E ele não está conseguindo ter acesso nem mesmo quando ele tem direito, nem mesmo quando ele pode movimentar decorrente de uma previsão legal. Nem assim ele consegue movimentar. Então, aonde está a vontade política? E aí, mais uma vez, eu reforço, não é apenas da presidência, né, mas aonde está a vontade política de fazer com que esse recurso que pertence ao trabalhador seja liberado para ele, certo? Então, isso daí é um exemplo de que direitos sociais, na verdade, não interferem no desenvolvimento econômico de um país. Né? Vocês viram no livro do Amartya Sen que quanto mais um país promove os direitos humanos da sua população, mais desenvolvido ele é. Então, não existe essa questão dos direitos sociais atrapalharem a economia. Isso é falta de vontade política. Isso é falta de vontade de desenvolver políticas públicas, porque é possível, certo? E aí, como eu estava dizendo, não é novo, né? Essa mentalidade, esse tema, ele não é novo. Isso existe desde, né, de quando surgiu, né, esses movimentos socialistas no final do século XIX e que surgiu essa equação que desenvolvimento econômico interfere, promoção dos direitos sociais interfere diretamente no desenvolvimento econômico. Então, agora você já está capacitado para desconstruir esta falácia. Né? Então, os direitos sociais, os direitos de segunda dimensão, eles requerem essa prestação positiva por parte do Estado e, principalmente, requerem desenvolvimento de políticas públicas para a sua implementação. É interessante, inclusive, se a gente observar as projeções da própria... Quem está querendo entrar? Aldeína. Se a gente observar as projeções da própria OIT, se a gente observar projeções assim das organizações internacionais, elas demonstram que o trabalhador vai ser o primeiro impactado com esta pandemia a nível mundial, certo? Então, a conta sempre fica para o trabalhador, sempre. Né? Então, assim... e isso, como eu estava dizendo, não é novo, né? No decorrer assim, dos anos, das décadas, né? As transformações econômicas e sociais, elas sempre invocaram, né, a produção de documentos que garantissem esses direitos, né? O próprio Pacto dos Direitos Sociais e Econômicos de 66, ou seja, ele não é novo, né? De 66. A proclamação de Teherã, também de 68, né, que representava uma atualização, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que fala lá, inclusive, no seu artigo 13, né, que os direitos humanos e as liberdades fundamentais são indivisíveis, que devem ser realizados direitos civis e políticos, e que esses direitos civis e políticos não podem ser realizados sem o gozo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Ou seja, não há fundamento para dizer que o desenvolvimento econômico é prejudicado pelos direitos sociais. E você vai precisar responder isso na prova. Qual a relação do desenvolvimento econômico com a promoção dos direitos sociais? Como é que isso pode ser observado na época? Né? Faça aí um apanhado histórico, faça aí um apanhado a respeito dessa questão, a respeito desse dilema, né? O progresso está diretamente ligado com a promoção dos direitos humanos. Você já leu o Amartya Sen, você está tendo essa reflexão nessa aula de hoje, e aí você vai ter que justificar
com esses princípios, inclusive esses princípios dos direitos humanos. Se são direitos indivisíveis, obviamente que os direitos sociais devem ser promovidos junto com os direitos civis, políticos, econômicos, certo? Olha, acho que eu vou dar só uma pergunta na prova. Faça uma dissertação, porque eu acho que este é o tema mais importante que a gente estudou na nossa disciplina de Direitos Humanos nesse semestre. Porque é importante você localizar, na prática, em acontecimentos, a aplicação dos princípios, a aplicação dessa doutrina dos direitos humanos. E é necessário você avaliar como esses direitos estão sendo violados, certo? Alguma pergunta, pessoal, até aqui? Alguma consideração? Tudo ok, professora. Infelizmente, né, nossos direitos, que seriam direitos humanos, para uma sobrevivência, infelizmente a gente está vendo ele bem claro sendo violado, né? E não é só, vamos dizer, em termos ali, entre aspas, o governo, mas sim pelo Congresso, por tudo, e infelizmente até mesmo pela nossa população, que é onde a gente vê aí nos noticiários, né? Infelizmente, esse R$600 que estão recebendo, ao invés de ser comprado em alimentos, estão formando filas para comprar televisão, som, carne e assim por diante. Infelizmente, o que a gente tem lá no Congresso é o reflexo da nossa população, infelizmente. Disse tudo, Rodolfo, disse tudo. É exatamente isso. E aí, pessoas que fazem esse uso, não é nem devida a palavra, né? Essa aberração, né, que cometem esse crime, acabam sendo utilizados como justificativa para não concessão. Como aconteceu, por exemplo, como acontece há muitos anos com o Bolsa Família. Tem gente que sobrevive, gente, com R$200 por mês. Acredite nisso, né? Com a Bolsa Família, com o Bolsa Gás. Agora, tem gente que cadastra lá o gato e o cachorro para receber. E aí parece que aqueles que precisam não têm esse direito, né, de receber. Então, é bem o que você falou. Aqueles que estão ali, desde o presidente a todos os congressistas, representam o povo, são reflexo do que nós somos. E aí, qual que é também, né, uma análise bem superficial, mas qual que é a motivação para realizar uma política pública, sendo que você vai entregar dinheiro na mão de gente que não entende o que tem que fazer com ele, que quer desvirtuar o uso dele. E aí, gente, o que é importante, né, para a gente entender todos esses acontecimentos, encaixar na nossa doutrina de direitos humanos e falar a respeito disso, e debater a respeito disso, e dizer, olha, não existe política pública, e não existe política pública, não é também só porque não existe vontade política, né? É porque a nossa própria população é corrompida. A gente tem que falar sobre isso, porque a partir disso, dessa dialética, dessa desconstrução desses pensamentos, a gente vai conseguir mostrar que direitos humanos e princípios e políticas de direitos humanos, se fossem aplicadas, iriam construir uma sociedade, claro que não ia ser perfeita, mas uma sociedade muito bem estruturada e muito bem desenvolvida. Desculpa. E muito bem desenvolvida. Então, a gente precisa falar a respeito disso, certo? Isso tem que ser dito. Ai, bom, nossa, gente, isso aí dá muito assunto, né? Bom, a Conferência Mundial também sobre os Direitos Humanos afirmou lá no seu artigo 10º, né, que o direito ao desenvolvimento, conforme estabelecido na Declaração sobre o Direito do Desenvolvimento, é um direito universal e inalienável e é parte integrante dos direitos
do homem, dos direitos fundamentais do homem. Ou seja, o desenvolvimento faz parte do rol dos direitos humanos. Todo ser humano tem o direito de viver numa sociedade desenvolvida, inclusive economicamente, né? Então tá, como que a gente faz nessa efetivação? Vamos refletir um pouco, e a aula de hoje ela é muito mais a respeito de reflexão do que de conceitos propriamente ditos, né? A efetivação dos direitos sociais no Brasil, na verdade no mundo, né, é uma grande discussão. Como é que a gente consegue fazer? Os três poderes estão aptos a promover essa promoção? Bom, se a gente... É difícil dar aula, sabe, com um cachorro que está tentando a todo custo arrancar minha meia. Tem dó, Bauman. Desculpa. Bom, a gente sabe que os direitos fundamentais, os direitos sociais, eles possuem uma força normativa, ou seja, eles vinculam o Estado para a efetivar e a concretizar a aplicação desses direitos. E aí, segundo o que fala o artigo 5º da Constituição, no seu parágrafo 1º, os direitos fundamentais, eles possuem aplicabilidade imediata. Que na prática não funciona, né? O que na prática realmente não existe. Mas isso significa que o constituinte originário, ele pretendeu desvincular a eficácia máxima ou a eficácia social dos direitos fundamentais da necessidade de disciplina do legislador. Ou seja, ele está dizendo, ó, tem que ser aplicado imediatamente. E não precisa ficar fazendo lei, não. Entendeu? Tem eficácia imediata. A gente já viu o que são normas de eficácia imediata. Aquilo tem que ser aplicado e pronto. Ali, de pronto. E aí que não dependeria do legislador, né, desenvolver leis para aplicação desses direitos. Só que não é o que a gente observa na prática, né? A atuação do legislativo é, sim, importante, porque a atividade de execução desses direitos por parte do Estado depende de um orçamento aprovado, primeiro de um planejamento, né? E aí, desse planejamento, um orçamento, uma aprovação pelo parlamento, né, pelo Congresso, e aí, então, vem a possibilidade de ser dado esses recursos para a efetivação dos direitos sociais, certo? Ok. E aí, é o Poder Legislativo que tem essa atribuição constitucional de estabelecer essas políticas públicas, né, de realizar essas escolhas, né, acerca daquele direito que vai ser efetivado, como vai ser efetivado, se vai ser efetivado, mesmo diante dessas justificativas de escassez de recurso, né, mesmo diante disso. Eu me deixo com muito mais sede, sabia, gente? Então, apesar da Constituição atribuir uma maior efetividade aos direitos sociais, ao estabelecer essa necessidade de instrumentos orçamentários, faz com que esses direitos acabem sendo negligenciados, né? Como, por outro lado, existe sim a fixação desse mínimo, né, constitucionalmente, tantos por cento para educação, tantos por cento para a saúde, tantos por cento para assistência social. E aí? E a prática? Está acontecendo? Não está acontecendo. E não está acontecendo, isso até é chato, né, ficar repetindo, mas não está acontecendo por conta de vários fatores. Temos aí INSS. Muita gente com direito de receber os benefícios, a própria aposentadoria, os benefícios de auxílio doença, não estão recebendo. Não estão recebendo, dentre tantos outros fatores, por falta de gente para analisar os processos. Então, assim, não é só falta de uma política que esses direitos não são realizados.
muitas vezes eles não são realizados também por conta de uma ausência de instrumentalidade. Né? Cadê os servidores para poder fazer a análise, né, e agilizar a análise desses processos, certo? Então, esses direitos sociais que deveriam decorrer, né, desse estado social ou estado de bem-estar social, como é o Brasil, eles necessitam de toda essa força, dessa vontade política, né, de toda essa vontade de todo este desenvolvimento político. E aí, esse mínimo existencial, essa condição mínima, ela passou por um processo de evolução para incluir necessidades que não podiam ser... para incluir, na verdade, necessidades, né? Enfim. É difícil. Falamos da reserva do possível já, né? Falamos dessa... E aí a gente vê que essa concretização, então, e essa efetivação dos direitos sociais depende de uma série de fatores, não apenas da vontade política de fazer essas políticas, né? Mas também de instrumentalizar essas gente, desculpa, esse meu WhatsApp aqui tá... E como é que funciona o papel do judiciário, então, na garantia da efetividade da Constituição e, consequentemente, dos direitos sociais? O judiciário ele tem esse papel de dar suporte na defesa dos direitos fundamentais, ou seja, de ser um judiciário ativo, né? É óbvio que dentro dos seus limites de atuação, né? Mas ele deve procurar sempre concretizar, né, esses valores supremos. Esse judiciário, ele busca na Constituição, né, e na própria realidade social, nos números da realidade social, as bases para sua atuação. Ou seja, é um trabalho que está muito delineado a partir da Constituição. É barrado, é limitado, né, por conta das esferas políticas, ou seja, por conta da separação dos poderes, né? Mas existe, sim, uma possibilidade do próprio judiciário garantir a aplicação desses direitos. Principalmente, e isso a gente tem visto muito, né? Quem advoga observa muito que os juízes, às vezes, parece que não sabem o que é um princípio da dignidade humana. Os juízes, às vezes, eles não entendem que ali existe uma pessoa com necessidade. Eu vi uma decisão esses dias, ontem, a respeito de FGTS também, que a pessoa pediu, né, para sacar o FGTS dela, numa ação judicial, né, contra a Caixa Econômica, e o juiz, alegando, né, por conta da pandemia, e o juiz falou assim, olha, ele não comprovou porque que ele foi, se ele foi prejudicado com a pandemia ou não. Mas, ora, tá na lei, eu não tenho que comprovar se eu... ou seja, eu tenho que morrer, né? Eu tenho que, no mínimo, ser internada e ficar não sei quantos dias na UTI para provar que eu fui prejudicada e, a partir disso, então, ter direito a receber o meu direito, sabe? Então, às vezes, parece que os próprios juízes ou desconhecem que ali está uma pessoa, né, e que ali existe, né, deveria pelo menos existir a dignidade da pessoa, ou eles mitigam esse fundamento, né? Esse fundamento, né? Esse princípio da dignidade humana. Mas a Constituição, felizmente, ela prevê alguns instrumentos que podem ser acionados para defesa e para concretização desses direitos fundamentais, entre eles a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. O que se vê
muitas vezes são os juízes, os desembargadores, eles mesmos invocando a reserva do possível, ou seja, o não dá para fazer mais, ao invés do próprio poder público. Mas, enfim, esses instrumentos, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, eles, quando são utilizados, eles beneficiam um grande número de pessoas e têm eficácia erga omnes, ou seja, funcionam contra todos e para todos, tá? Então, eles são julgados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, eles estão tratando, né, de preceitos fundamentais constitucionais, então a competência é do STF, e eles são previstos expressamente quando há uma omissão estatal. Então, eles são capazes de promover esse diálogo entre a sociedade civil e o judiciário. É uma forma de controle abstrato de constitucionalidade, que está previsto na Constituição, e que, na verdade, foi inspirado, né, na Constituição Portuguesa de 76, se eu não me engano. E aí eles surgem com o objetivo de combater a não existência da norma constitucional que deveria regulamentar o texto constitucional. Ou seja, existe uma omissão legislativa. Havendo essa omissão legislativa, é cabível esses dois instrumentos. Então, é um instrumento fundamental. Só um pouquinho, pessoal. Olha aqui, ó. Ai, ter criança dentro de casa não é fácil. Então, eles são instrumentos fundamentais para a concretização desses direitos sociais que foram inicialmente previstos em bases programáticas, né? Apesar de ter aplicabilidade imediata. É importante a gente dizer que são legitimados para propor essa ação, né? Essas ações no STF, aqueles que estão elencados no artigo 103 da Constituição, que são o presidente da República, pois veja se ele vai fazer isso contra ele mesmo, né? O presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, o governador de Estado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, enfim, uma série de organizações governamentais e não governamentais que podem propor essa ação de omissão, certo? Essa ação que diz, olha, não existe, né? Não existe a previsão de um regramento específico para poder realizar esses direitos. Aí nós temos também a arguição de descumprimento do preceito fundamental, que, apesar de prevista na Constituição, ela foi regulamentada apenas em 99, através da Lei 9.882. Esse instrumento, essa possibilidade, né, de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela foi regulamentada para defesa e para concretização dos direitos humanos, desses que são o básico, né, para a sociedade, para o indivíduo. Não existe um rol taxativo, como a gente já conversou, de quais são os direitos sociais, né, de quais são os direitos que podem ser assegurados, né? Não existe. Como também não existe leis e políticas para promoção de todos os direitos. Então, havendo
necessidade, pode-se promover enquadramento no que diz respeito à legitimidade. É muito importante a adequação dessa ação direta, dessa ação de descumprimento de preceito fundamental ao combate dessa omissão estatal, porque nem sempre uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão surte efeitos. Então, se não for uma, vai outra. Essa omissão que é combatida, né, pela DPF, ela não se restringe à legislativa, ou seja, à ausência de lei, como é no caso da ação direta, mas ela também abrange a omissão no que diz respeito a atos concretos, né, a atos que deveriam promover, né, esses direitos. E aí é importante destacar que a DPF é um instrumento idôneo, eficaz e consegue viabilizar a concretização de políticas públicas. Isso é muito comum acontecer em lugares onde não existe, ela ser usada em lugares onde não existe uma escola pública ou uma escola de ensino fundamental, né? E que daí as pessoas precisam percorrer grandes distâncias para poder colocar os filhos, né, para estudar. Enfim. Acho que eu falei tudo que eu precisava. Só reforçando aqui que as estimativas da Organização Internacional do Trabalho sobre a pandemia da Covid revelam que na América Latina e no Caribe vai haver uma perda maciça de renda do trabalho entre pessoas com emprego informal e que vai aumentar as taxas de pobreza. De um total de 292 milhões de pessoas empregadas na América Latina e no Caribe, 158 milhões trabalham em condições de informalidade, o que corresponde a uma média regional de 54% da população. Ou seja, 90% dos trabalhadores informais estão sendo afetados pela pandemia, né? E não existe políticas, né, medidas que são destinadas a enfrentar essas emergências. E aí, já que são 90% desses trabalhadores informais, isso equivale a mais ou menos 140 milhões de pessoas. Então, você pensa a crise que vai acontecer a partir dessa pandemia. A desigualdade acaba ficando cada vez mais acentuada, né, porque nem todo mundo consegue também adotar o teletrabalho, nem todas as empresas também estão preparadas, né, para colocar os seus colaboradores em teletrabalho. E aí muitas pessoas realmente vão perder emprego por conta do fechamento dessas empresas. A gente tem aí agora, né, em Dourados, mais uma medida, né, da prefeita que estabeleceu o toque de recolher a partir das 20 horas. E aí surge aquele questionamento, né? Existe a necessidade de barrar a curva, né? Porque em Dourados está sendo cada vez mais alto esse índice de infestação, né? Está disparando, está dobrando dia após dia, e ao mesmo tempo existe um comércio que precisa sobreviver. Ninguém vai abrir um comércio um restaurante às 6 da tarde para fechar às 8, né? Ninguém vai fazer isso. Então, o que vai acontecer agora são as demissões. Cadê o acesso ao FGTS? Cadê o acesso descomplicado ao auxílio emergencial? Cadê as pessoas de boa vontade, de boa índole, né, de boa fé, que se abstêm de pleitear aquilo que não lhes é devido, né? Cadê? Então, o surto, que nem o Rodolfo falou, né? É reflexo daquilo que nós somos. Não tem como a gente ficar condenando os políticos se primeiro nós os elegemos
e segundo, se eles apenas refletem aquilo que nós somos. Tristemente, vemos que, em épocas como essa de pandemia, nessa atual situação, é cada vez mais propícia à violação dos direitos humanos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês como que isso pode acontecer, tá? Vocês vão precisar responder na prova a respeito da obrigação do poder público de promover essas políticas, como que podem ser promovidas e qual é também a responsabilidade da sociedade em promover tudo isso. Beleza, pessoal? Temos alguma dúvida? Valdeína e Rodolfo? Alguma colocação? Eu não vou fazer outro. Tá difícil caber mais alguma coisa. Já tem tudo e tá sobrando, né? Infelizmente. E a aula de hoje ela retrata bem, vamos dizer, o nosso cotidiano. Né? Então, infelizmente, é isso aí. Infelizmente, agora, né, Rodolfo? Sabe-se quem aguenta, né? E por quanto tempo nós vamos aguentar, infelizmente. Mas é o que a gente proporcionou para nós mesmos. Então, infelizmente, é isso aí. Gente, mas vamos seguir com fé, tá? Vamos nos cuidar, né? Vamos continuar nos cuidando, vamos nos manter esperançosos, porque uma hora isso vai acabar, e aí cabe a nós construir um novo país, né? Construir uma nova nação. Vamos ver o que vai sobrar da gente depois disso tudo, certo? Pessoal, estamos acabando a nossa disciplina, né? Eu acho que no caso de vocês, a gente tem só mais uma aula. Acho que a gente tem só a aula que vem. Eu vou ver, eu acho até que eu já terminei o nosso conteúdo. Se eu não terminei, eu vou terminar na aula que vem. Se eu terminei, eu vou dar uma revisãozinha, tá bom? Então, eu vou avaliar, tá? Porque eu acho que eu já terminei, sim. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, vocês podem me mandar por e-mail, tá? Eu não sei se vocês viram, mas eu postei na aula anterior, na verdade, há 2 semanas, né, que foi aquela aula que eu não dei, eu postei uma aula especial que eu gravei com a Fernanda William, que é aquela moça que é cadeirante. Então, ela falou muito a respeito dessa dificuldade de acessibilidade, contou exemplos bem práticos e falou a respeito de capacitismo, das formas como a sociedade trata aqueles que são pessoas, aquelas pessoas que têm deficiência. Então, vocês precisam assistir essa aula, se vocês ainda não assistiram, porque dali vai sair questões para a prova também, tá? Então, tem que assistir. Certo, pessoal? Por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem por e-mail e a gente discute na próxima aula. Então, combinado?